Lucas 11, verso 1 a 13, diz-nos assim que é a palavra do Senhor. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, diz-nos o texto, que Jesus os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu não tenho nada que lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados, não posso levantar-me para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, diz-nos Jesus, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Esta é a palavra do Senhor. Queridos, ter o Espírito Santo marcando nossas vidas é de fato uma grande bênção. É lamentável que ao longo de toda uma vida, não são todas as pessoas que se identificam com o Cristo das Escrituras que experimentam a plenitude do Espírito Santo em suas vidas. Ser cheio do Espírito Santo traz essa bênção. Naturalmente, a pessoa cheia do Espírito Santo vive a verdade, vive a ternura, vive a misericórdia, vive a bondade, vive a mansidão, vive o serviço dedicado ao outro, vive o amor verdadeiro a Deus e experimenta em sua vida o domínio próprio. Paulo diz em Gálatas capítulo 5, que as manifestações de Deus na vida de alguém que está cheio dele, são essas qualificações aqui: bondade, dedicação ao outro, serviço, compaixão, benignidade. Cheia do Santo, tem o seu próprio coração transformado e é usada por Deus para transformar todos os ambientes em que ela toca. E tem mais: a pessoa cheia do Espírito Santo cumpre um propósito mais elevado. Quem está cheio do Espírito Santo consegue, pela graça de Deus, realizar o desejo de todo ser humano: viver uma vida plena. Eu creio que não há ninguém que esteja no auditório que não deseja viver os seus dias e chegar ao final não tendo vividos plenamente. Todos nós gostaríamos de cumprir o propósito para o qual fomos criados. E a gente percebe a personificação de um homem cheio do Espírito Santo em Jesus Cristo. Jesus Cristo tinha a certeza de que vivia para cumprir a vontade de seu Pai. Num determinado texto ele diz: a minha comida, a minha necessidade, a minha ambição é fazer a vontade do meu Pai. Ele vivia para um propósito muito maior que sua vida. Jesus não possuía a necessidade da apreciação, da afirmação dos outros. Ele não tinha necessidade de receber reconhecimento. E ele também não se importava se as suas opiniões eram unânimes ou não. Jesus sabia que era amado por Deus, e isso era suficiente. Que bênção isso para a vida de alguém. Você não se abater quando, convicto de que suas verdades são as verdades de Deus, começa a experimentar frustrações com os outros, perseguições em seus relacionamentos.
Você, convicto de que viver sob a vontade de Deus, começa a experimentar algumas privações no negócio, pelo simples fato de viver eticamente. Como é importante saber que Deus te ama. E como é importante saber que o amor de Deus por você é suficiente para você enfrentar todas as batalhas do dia a dia. Jesus vivia na suficiência do amor do seu Pai. E tinha mais, Jesus conseguia permanecer em paz. E eu coloquei paz com o P maiúsculo, para se referir à paz que excede todo o entendimento e guarda nosso coração e nossa mente. Jesus conseguia viver em paz ao servir o outro, sem ser valorizado. Conseguia viver em paz, dedicando-se ao outro e não recebendo nada em troca. Conseguia experimentar paz, trabalhando sem experimentar conforto. O Filho de Deus que deu vista aos cegos, ressuscitou mortos, deu pão aos famintos. Não tenho onde recarregar, não tenho conta bancária, não tenho reservas na poupança, não tenho sequer uma poupança, não tenho um automóvel, não tenho uma casa para morar, não habito em palacetes, não sou recebido em hotéis de luxo. Eu vim para servir e dar a minha vida em resgate por muitos, e ainda assim ele experimentava paz. Jesus experimentava paz ao amar o outro, mesmo recebendo traição. Na noite em que foi traído, o seu amigo, aquele a quem ele amou até o fim, lhe dá um beijo, o beijo da traição, e o que ele recebe em troca de Jesus é: amigo, por que fizeste isso? Amigo. E Jesus experimentava paz, mesmo quando experimentava o ódio e o abandono dos outros. Testemunhas falsas se levantaram, mentiras eram ditas a seu respeito, cuspiam-lhe e esbofeteavam-lhe o rosto, e ainda assim ele podia olhar para o Pai e dizer: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O seu coração vivia tão no lugar que as dificuldades que o cercavam, sua sanidade, porque ele sabia quem era na relação com o seu Pai. Por ser Espírito Santo, Jesus se tornou uma grande referência. As Escrituras nos dizem que por onde Jesus andava, multidões se aglomeravam. Quando Jesus ensinava, as multidões olhavam para ele e diziam, abismadas: meu Deus, que homem é esse? O que habita nesse homem que o faz ser desse jeito? Ele ensina de um jeito diferente de todos os demais. Nenhuma liderança religiosa tem um ensino marcado por compaixão, bondade e amor que esse homem tem. Jesus, por ser referência, despertou a atenção de seus discípulos. E os seus discípulos desejaram ter com Deus a mesma relação que Jesus nutria. É por isso que o versículo 1 do capítulo 11 de Lucas, o nosso texto em reflexão, nos diz que Jesus estava orando. Jesus já estava caminhando 3 anos com seus discípulos. As narrativas que se seguem em Lucas, a partir do capítulo 11, já nos mostram Jesus caminhando para Jerusalém, enfrentando a liderança religiosa, sendo traído e indo até a cruz. Já havia passado quase que mais um pouco da metade dos 3 anos que Jesus convivia com seus discípulos. Os seus discípulos tiveram tempo de sobra para entender que Jesus era um homem cheio da presença de Deus. Era a única explicação que eles tinham para Jesus viver como vivia, fazer o que fazia e experimentar a paz que ele experimentava. E eles pedem para Jesus: ensina-nos a orar. E a referência que os discípulos têm é a oração de João Batista. Todo mestre em Israel tem seus discípulos. E os discípulos são ensinados por seus mestres a como desenvolver uma espiritualidade saudável. Baseado nessa cultura religiosa em Israel do primeiro século, é que os discípulos pedem a Jesus: nós somos teus alunos. Assim como João ensina seus alunos, seus pupilos, ensina-nos. A gente quer ter essa vida que o Senhor tem. A gente quer ter essa intimidade com Deus que o Senhor tem. Dá a receita para nós. Ensina a fórmula para nós. E Jesus não ensina uma receita de bolo. O que ele passa a ensinar aos seus discípulos são princípios que, se buscados por nós, podem transformar nosso mundo interior e revolucionar nossos relacionamentos.
A primeira lição que Jesus ensina aos seus discípulos é que a intimidade com o Espírito Santo é resultado do desejo de que Deus governe todas as áreas da nossa vida. A intimidade com o Espírito Santo é o resultado do meu desejo diário de me submeter à vontade de Deus, de conhecer sua vontade, de viver seu propósito, de sair do centro, de descer do trono e permitir que Deus reine em mim, sobre mim, e que a minha vontade passe a refletir a vontade de Deus sobre mim. É por isso que nos versos 2 a 4 do capítulo 11, Jesus começa a ensinar um mantra todos os dias, mas ele ensina em resumo princípios do relacionamento de um discípulo com o seu Deus. Ele diz: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. O primeiro princípio que Jesus ensina é: tenha um desejo de desenvolver intimidade com Deus. No primeiro século, os judeus não chamavam Deus de Pai. Todas as vezes que eles liam a Escritura do Novo Testamento e passavam pelo nome de Deus, eles davam as mãos, juntavam as duas mãos e faziam assim, em silêncio. Tinham reverência, tinham temor. Mas Jesus chega na história humana e revoluciona. Ele diz que Deus nos convida a deitar em seu colo. Ele diz que Deus nos convida a termos intimidade com Ele. Jesus diz que Deus nos convida a chamá-lo de Pai. A expressão na oração do Pai Nosso, registrada em Mateus, é Abba Pai, que no aramaico significa paizinho. Deus está nos chamando a desenvolvermos intimidade com Ele. Nada de mecânico, nada de ritualismo seco, frio, nada de cumprir formatos engessados. Deus nos convida, na rotina do dia a dia, a irmos até a presença dEle, porque Ele está o tempo todo presente em todos os lugares, e a gozarmos da boa e singela intimidade com Ele. Deus nos convida na hora da angústia e da dor, ir até Ele e dizer: Pai, eu não aguento, está doendo. Deus nos convida na hora do aperto financeiro, dizer: olha para mim, sou teu filho, tenho esposa, tenho filhos, tenho família, Deus, o Senhor é meu Pai, eu sou família do Senhor, eu tenho família, me ajuda. Deus nos convida, quando experimentamos a solidão, quando todos saem e apagam as luzes, a irmos até Ele e dizer: o Senhor é o meu amigo que ficou, aquele que nunca vai embora quando todos abandonam, eu tenho tua presença. Deus nos convida a desenvolvermos essa relação bonita e singela com Ele, mas não é só isso. Jesus ensina os seus discípulos a desejarem conhecer e viver a vontade de Deus. Santificado seja o teu nome. A perfeição absoluta. E Jesus está nos convocando a nos identificarmos com a luz de Deus, a desejarmos também nos separar de tudo aquilo que nos faz mal, de tudo aquilo que fere o desejo de Deus para as nossas vidas. Deus nos convida a irmos até Ele, aprender dEle e experimentar a felicidade que flui dEle ao vivermos uma vida separada na presença dEle. Pai, trata das sujeiras do meu coração, liberta-me desses vícios que têm me escravizado. Deus, abra meus olhos para enxergar se há relacionamentos que têm me destruído. Deus, liberta o meu jeito de pensar, que tem feito mal às pessoas que me cercam. Deus, há tanta sujeira na minha vida, tanto orgulho, livra-me de mim. É isso que significa: santificado seja o teu nome, identifica-me com a tua presença. Jesus ainda convida seus discípulos a desejarem que Deus os cure e restaure. Venha teu reino, já que Deus é luz, é separado, é santo. Deus, cumpra a tua vontade na minha vida. Intervenha nesse mundo caótico. Vire o jogo, Deus. A gente olha para a história humana marcada por violência, desunião, falta de amor.
marcada por opressão, injustiça, desigualdade. Deus dói. Eu vejo as ferramentas culturais, eu transito consumindo mídia social para ver a cultura do nosso tempo. Eu leio as notícias e tudo que eu vejo é um mundo caótico. Deus intervenha. Vira essa mesa, Deus, mude o jogo. Transforma esse mundo, eu desejo logo que a tua vontade se cumpra. Eis-me aqui, faça a tua vontade em minha vida. Os discípulos a desejarem sempre experimentar contentamento e dependência de Deus. Dá-nos de dia em dia. Eu dependo de tua providência. Deus, o trabalho que eu tenho não é o que eu gostaria de ter. A maioria das pessoas não estão satisfeitas com a sua vida profissional, mas é o que eu tenho. É o que o Senhor me dá para pôr pão sobre a mesa, para abastecer os meus celeiros. Deus, me dê gratidão. Deus, eu reclamo tanto do meu marido. Deus, eu reclamo tanto da minha esposa. Deus, eu reclamo tanto dos meus filhos. Deus do céu, e a minha família toda recebe saúde, recebe cuidado, recebe a presença, recebe a proteção do Senhor. Tira o espírito murmurador da minha alma. Brota dentro de mim um espírito de gratidão. Me faça enxergar as cores da tua graça que permeiam minha vida em todas as áreas, Deus. Você quer ter intimidade com Deus? Jesus está dizendo aos seus discípulos. Então passe a agradecer pelo cuidado de Deus na sua vida. E reafirme que você depende de Deus amanhã, que você vai depender de Deus depois de amanhã, que o seu futuro está nas mãos dEle, e não viva como se você fosse garantir o seu futuro. Quer ter intimidade com Deus? Deseje ter um coração que celebra o perdão, e que depende do perdão de Deus. Perdoa-nos os nossos pecados. Nesse momento Jesus nos convida a ir para Deus, depois de refletirmos sobre sua santidade, e agora olhar para a nossa sujeira, fazer uma avaliação frequente da nossa alma, dos entulhos que vão se armazenando dentro do nosso coração, das sujeiras do orgulho, dos vícios, da fala precipitada, das agressões, da ansiedade, das condenações, das afrontas, das iras, da gritaria, das pequenas mentiras assimiladas à nossa rotina, e a dizer: Deus, olha quem eu sou, trata da minha vida, lida com o meu interior. Mas não é só isso. Jesus nos convida a desejar um coração que não se perde quando o outro nos frustra. Você vai ser frustrado por outras pessoas. A gente vai te trair. A gente vai te perseguir. Pessoas vão te decepcionar. Inesperadamente, sem explicação lógica alguma, inimigos vão se levantar. Você vai experimentar dissabores. Mas na oração Jesus está dizendo: assim como eu perdoo o outro. Eu não quero que o meu coração seja uma fábrica de rancor. Eu não quero que no meu coração haja uma jaula espaçosa para aprisionar pessoas em ressentimento. Livra-me, Deus. Livra-me da amargura, do rancor e do ódio. E por fim, gente, eu preciso ficar só um tempinho nesse ponto. Não dá para voar aqui, não. Daria para a gente ter uma mensagem em cada um desses pontos. A gente perde a alegria com Deus, e às vezes não sabe por quê. Normalmente é porque o meu coração começou a se abrir para catalisar a gente na alma, sabe? Andar sorvendo, respirando, gente dentro do meu coração que eu estou sepultando, gente que eu carrego na minha alma com amargura, com pensamento negativo o tempo todo. Gente, você vai experimentar frustração na sua vida. Vai ter gente que vai pisar em você. Vai ter gente que vai humilhar você. Vai ter muita gente que vai trair você ao longo da caminhada. E você precisa tomar uma decisão. Eu quero viver. Eu quero viver. E para você viver não há um outro caminho.
você precisa lutar para desenvolver um coração perdoador, porque você foi perdoado de todos os pecados em Cristo Jesus. E por fim, Jesus ensina aos seus discípulos desejarem viver livre de tropeços, e não nos deixes cair em tentação. São os tropeços do hoje, os tropeços do amanhã. Outra versão diz: Deus, livra-nos da mão do diabo, livra-nos do maligno. Quais são os tropeços na nossa vida? Dentro do texto da oração do Pai Nosso. É quando você começa a dar coice para não se submeter à vontade de Deus e deseja viver a sua vontade, cumprir os seus projetos, satisfazer as suas ambições. É viver sua vontade, é cair em tentação. Em segundo lugar, Jesus ensina aos seus discípulos que a intimidade com o Espírito Santo é resultado da busca incessante e persistente do domínio de Deus sobre nós. A intimidade com o Espírito Santo é resultado de diariamente eu lutar para que Deus seja o meu Deus. Qual é a minha grande tentação? De que Deus não me governe. Qual é a necessidade que eu preciso desenvolver para buscar intimidade com o Espírito Santo? Diariamente dizer: Deus, governe sobre mim. É por isso que no versículo 5 até o versículo 8, Jesus conta uma parábola. E a gente tem dificuldade em compreender essa parábola, mas ela é simples. Ela está relacionada à oração do Pai Nosso. Jesus diz o seguinte: imagina um amigo que recebeu um hóspede alta madrugada em sua casa. Olha só, 3h da manhã. Eu vou contextualizar aqui a parábola para ficar simples de entender. Fernando e Mari receberam amigos de Palmas, 3h da manhã. E naquele dia, final do mês, não deu tempo de organizar o supermercado. A previsão deles era ir ao supermercado 2 dias depois. O amigo chegou, faminto. Precisavam fazer compras. Não tinha nada aberto. Eles foram à casa do vizinho. O vizinho Vilmar e Iesa. 3h da manhã, acorda o Vilmar e Iesa. Toca o interfone, Vilmar levanta de pijama, 3h da manhã, cambaleando no escuro, e diz: meu Deus do céu, 3h da manhã, quem está me incomodando uma hora dessa? Ele atende o interfone: oi, Vilmar, aqui é o Fernando. Acabei de receber uma visita em casa. Preciso disso, disso, disso. Arroz, feijão, verdura, você tem tudo isso em casa? Minha carne acabou, alguma coisa assim. E Jesus está dizendo: você imagina se o Vilmar vai dizer: de jeito nenhum, está todo mundo dormindo, não vou levantar, não vou me organizar, para de me importunar. Jesus está dizendo: isso não vai acontecer. Ainda que o Vilmar não queira ajudar o Fernando, ele o ajudará por conta de sua hospitalidade, por conta de sua honra em ser um bom hóspede. Não o Fernando, mas o Vilmar. Por que isso, pastor? Porque no primeiro século existiam várias pequenas aldeias. Quando alguém maltratava um hóspede, ele desonrava a honra de toda aquela aldeia. É por isso que na cultura judaica é muito importante aplicar e exercer a hospitalidade. O que Jesus ensina através da parábola é: todos aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo vão receber, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Olha a parábola no verso 5 a 8. Disse Jesus: qual dentre vocês for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegando de viagem procurou-me e eu nada tenho a oferecer. Infortúnios, a porta já está fechada, meus filhos estão deitados, eu não posso me levantar para ajudar. Olha o que Jesus vai dizer: digo-vos que, se esse amigo não se levantar para dar por ser seu amigo, todavia, ele vai se levantar por causa da importunação e lhe dará tudo o que tiver necessidade. A palavra importunação aqui no original é uma palavra que aparece só uma vez em toda a Bíblia e significa a honra de uma aldeia,
A hospitalidade de toda aquela aldeia está em risco. Então, ainda que o Vilmar não queira se levantar para ajudar o Fernando e a Mari, por ser seu amigo, ele vai se levantar e ajudará, por conta da honra de sua pequena cidade, de sua aldeia. O que essa parábola está ensinando? Que aqueles que buscam intimidade com o Espírito Santo podem persistir, podem se dedicar, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Se Deus não der o Espírito Santo, é a honra dele que está em risco. Se Deus não der de si mesmo a nós, é a reputação dele que está em jogo. Então, aqueles que buscam, aqueles que persistentemente caminham em direção a desejar o Espírito Santo, a garantia que tem é: Deus é fiel e honrará o seu pacto, honrará a sua palavra. Espírito. É por isso que o autor conclui nos versículos 9 a 13, dizendo que a intimidade com o Espírito Santo é um resultado da graça de Deus, que nos presenteia com a sua doce presença e direção. Olha como Jesus conclui seu pensamento. Por isso vos digo, pode pedir, e o quê? Vão receber. Pode buscar, e o quê? Vocês vão encontrar. Pode bater, a porta vai se abrir. E olha a ilustração que Jesus usa. Os nossos pais, marcados pelo fator pecado, cuidam de seus filhos. Você imagina Deus, que é fiel em sua palavra, que não mente. E olha como Jesus termina o versículo 13. Dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Todo o contexto de Lucas 1, verso 1 a 13, fala de um único assunto: o desejo de Deus, a bendita presença e condução do Espírito Santo. Jesus está dizendo: não sou apenas eu que posso gozar dessa relação com meu Pai, vocês também podem nutrir intimidade com Deus, podem viver vidas plenas, podem ter intimidade, podem ter um propósito maior, podem ter a eternidade habitando no coração. Peçam, busquem, Deus é fiel, Ele honrará a sua palavra, Ele dará de si a vocês. E como que a gente pode aplicar essa mensagem? Em primeiro lugar, embora o Espírito Santo seja obra da graça de Deus, nós somos estimulados a desejá-lo como o tesouro mais precioso, a pérola de grande valor, o presente mais importante, a dádiva das dádivas, a presença que nos levará a viver plenamente. Sendo assim, deseje o Espírito Santo, busque intimidade com o Espírito Santo, peça pela presença do Espírito Santo, enchendo sua vida e atuando em você e sobre você. Busque, bata, peça. Segunda aplicação, é simples a gente discernir se estamos vazios do Espírito Santo. Pastor, como é que eu sei se eu estou vazio do Espírito Santo? Eu quero te dar algumas pistas através de perguntas. Só você vai responder. Vivemos de acordo com nossa vontade ou lutamos para conhecer e aplicar os planos de Deus conforme revelados em sua palavra? Eu tenho fome de viver a vontade de Deus conforme revelado em sua palavra, ou eu traço os objetivos da minha vida, sigo-os e não dou a mínima para a vontade de Deus? Segunda pergunta: nos ressentimos facilmente com pessoas, carregando-as amargamente em nosso coração, quando frustram nossas expectativas ou expõem nossas falhas? Eu carrego gente na minha alma entulhada, eu odeio pessoas, eu quero me vingar de gente que me fez mal, eu me ressinto do passado e daquilo que fizeram contra mim. Ficamos frustrados com Deus quando nossos sonhos são despedaçados e os projetos não dão certo. Ficamos frustrados com Deus quando os sonhos são despedaçados e alguns projetos não dão certo. Você não vai conseguir fazer esse ano. Pode ser que o seu marido tenha se encantado com outra mulher, ficou cego a toda advertência e saiu de casa.
Você culpa a Deus? Você perdeu tudo que acumulou ao longo da vida e agora na idade, chegando na velhice, você precisa continuar lutando. Você culpa a Deus? O câncer alcançou seu filho e ele se tornou uma vítima precoce dessa enfermidade terrível. Você se ressente de Deus? Nosso humor é ranzinza, colérico, enérgico, de pavio curto e marcado por ameaças quando alguém nos tira do sério? Seu ambiente doméstico é tomado por gritaria da sua parte, acusações mútuas, ambiente de guerra, gente ranzinza, mal-humorado, crítico o tempo todo, ácido, azeda. Conseguimos viver o contentamento do coração, o contentamento do coração, quando o nosso nome é esquecido, quando as finanças ficam limitadas e quando a saúde nos impede de ir. Experimentando tudo isso, você ainda experimenta contentamento? Jesus foi rejeitado pela liderança religiosa, foi traído por um dos seus melhores amigos, foi negado por o outro que era o líder do bando. Todos os outros fugiram deixando-o só, não puderam orar com ele meia hora sequer. E ainda assim ele continuou amando os seus e amando-os até o fim. Testemunhas falsas foram levantadas, seu nome foi avacalhado, sofreu afrontas, pancadas, seu corpo foi rasgado pela violência humana. A dor era tanta que até o céu se encheu de trevas. E ainda assim, o texto bíblico diz que nunca dolo algum se achou em seus lábios. Ele nunca revidou injúria por injúria, calúnia por calúnia. Você consegue viver o contentamento do coração quando o seu nome é esquecido? Eu me dediquei tanto àquela pessoa, não lembro nem de mim mais. Quando eu tinha fiquei velho, servi tanto à igreja, sentido por Deus, recebeu o seu galardão na presença de Jesus. Nesse momento de sua vida, a plena convicção, nesse momento, hoje, de estar vivendo os propósitos para os quais Deus te criou. A resposta a essas perguntas apontarão se você está cheio ou vazio do Espírito Santo. E aí eu termino com a terceira e última aplicação. Prepare o terreno para esperar o Espírito Santo. Como é que eu preparo o terreno, pastor? Em primeiro lugar, reconheça a incompatibilidade com Ele. Deus, eu sou incompatível com o Senhor. Tu és santo e eu não sou. Tu és luz e eu não sou. Tu és puro e eu não sou. Tu desejas o bem. Eu sou incompatível com o Senhor. Eu não entendo o seu jeito paciente de lidar com as pessoas. Eu não entendo o seu jeito amoroso de se relacionar com gente má. Deus, eu sou... Reconheça a dureza do coração. Eu tenho meus projetos, Deus. Eu sou de dura cerviz. Eu não me dobro. Tua palavra é clara, Deus. Eu não consigo viver princípios básicos da Tua palavra. Eu não persevero na caminhada. Eu venho para um culto ou outro, eu choro, eu faço promessa, eu digo que nunca mais vou entrar por aquele caminho. No outro dia, quando eu vi 3 dias, 4 dias depois, eu estou naquele mesmo caminho, Deus. Que coração duro, Deus. Me ajuda. Me ajuda. Confesse os sonhos de vanglória. Nós somos os que andam, viu? A gente deseja que o nosso nome seja aclamado entre as pessoas, que as luzes projetem em nós, que por onde quer que a gente ande, os tapetes vermelhos se estendam,
e sejamos recebidos com louvor, vanglória. Quando esses sonhos de pequenos deuses são frustrados, a gente se fere demais, se ressente. Vaidade, vanglória. E peça a presença doce e agradável de Deus para governar a sua vida, pensamentos, ações e emoções. Esse caminho tem que ser diário, viu? É o caminho diário da humildade e da renúncia. Quem quer ser meu discípulo, ele disse, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O que é tomar a cruz? É todos os dias a si mesmo se negar. E dizer, Deus, não a mim, mas ao teu nome da glória. Não a mim, mas ao teu nome da glória. Vontade de fazer a vontade do meu Pai. O meu alimento é cumprir o propósito do meu Pai. Ó Deus, livra-me de mim. Me ajuda na minha dureza. E peça todos os dias. Busque todos os dias. Bata todos os dias. Porque Deus é fiel. Não é homem para mentir. Ele dará a você seu Espírito que é santo. E transformará a sua vida para a glória dEle. Ele falou. E Ele cumprirá. Ele cumprirá. Você pode começar nessa noite. Muda a minha vida. Arranque a raiz do meu coração. Arranque pela raiz a ansiedade do meu coração. Lide com meus temores, minhas frustrações. Arranque a amargura e o ódio. E me ensina a depender de Ti. O que o Senhor quer da minha vida? Eu quero Te conhecer. A jornada será longa, mas eu quero o Senhor governando minha vida. Eu quero ter intimidade contigo.